um pouco mais animadas hoje, né? Eu tô um pouco mais animada. Tô com Sim. dor no ombro ainda, mas tô um pouco mais animada. Então hoje a gente resolveu fazer um vídeo tentando mostrar estratégias para conversar e argumentações possíveis para conseguir. Muita gente perguntou, tá bom, Ana, mas como é que faz? Tá bom, vamos lá, como é que faz? Então hoje a gente vai tentar. Vídeo didático. Como que a gente vai fazer? Eu e a Tati vamos conversar e a Tati vai assumir a parte, digamos, despolitizada, senso comum Isso. da conversa e eu vou tentar responder. Claro que minhas respostas vão parecer ótimas, porque eu vou editar esse vídeo depois e vou tirar as bobagens e minhas gagueiras. Não é sempre que a gente consegue ser assim, mas é por isso que é um vídeo didático, entendeu? Pode copiar. Pode copiar, pode mandar o vídeo para as pessoas, pode, né? Fique à vontade. Fique à vontade. Domínio público. Isso mesmo. Vamos começar Vamos então? começar então. Deixa eu brindar meu saco. Registrado que a partir de agora eu não sou eu. Eu sou a voz do senso comum, tá bom? Tá bom, vamos te dar um nome. Sensa. Bom, tem uma primeira parte de abordagem que daí cada um tem que sentir como é que chega no assunto. Aí quando chega no assunto tem essas primeiras perguntas e tem essas algumas perguntas que a gente listou aqui de como conversar. Tá bom. Então a primeira coisa é: mas você acha mesmo que o Lula é inocente? Ele sabia de tudo. Eu acho que a questão passa menos pelo que eu acho ou que o outro acha, exatamente porque uma das coisas que a gente está falando aqui não é uma questão de crença, não é questão de convicção. Mas, de fato, o que a gente tem que olhar é para como esse processo está sendo conduzido. Se ele fez alguma coisa, certamente não é essa coisa pela qual ele foi preso. Porque no caso do triplex, do sítio de Atibaia, os autos não contam nenhum tipo de prova. As provas que tem são provas muito frágeis, baseadas mais em pressupostos. Mais ou menos assim que estão nos autos. Parece que o Lula ia ganhar esse apartamento em troca de alguma coisa que não se sabe o que é, mas que ele ia ganhar da empreiteira que reformou luxuosamente um apartamento para dar para o Lula, mas não tem nenhum papel assinado com isso. O prédio, o apartamento não está no nome do Lula, não tem contrato de venda, tem 3 visitas que ele fez lá com a dona Marisa e que a defesa diz que eles foram visitar porque a queria comprar. O Lula teria como, dentro da trajetória dele, ter dinheiro para comprar um apartamento no triplex no Guarujá? Talvez ele tivesse como, ele deu muitas palestras, ele tem um dinheirinho guardado, ele pode parcelar. Então, assim, a minha questão não é se eu acho ou não acho. O que eu acho importa muito pouco. A questão é o que acharam de prova. Não acharam prova. Então a gente tem que olhar para isso e pensar por que o Lula não tem prova nenhuma e o processo correu tão rapidamente, inclusive com o Supremo Tribunal Federal passando por cima de coisas que são da Constituição, como a presunção de inocência. O que é a presunção de inocência? É aquela coisa que a gente vê em filme. Você é inocente até provarem o contrário. Até provarem o contrário, isso não foi provado. Falaram, muito provavelmente ele é culpado sim. Porque daí faz um PowerPoint dizendo que ele é o grande chefe da quadrilha, de uma quadrilha que a gente ainda não conseguiu desmantelar, não conseguiu ver, e aí passa por cima disso e prende ele antes de acabar o processo. Ou seja, ele foi preso inocentemente, porque ele só poderia ser considerado culpado depois que o processo acabasse. E o processo não acabou ainda está correndo. Então isso é muito perigoso porque se fazem isso com o Lula, que é um ex-presidente, isso pode virar uma prática, porque abre um precedente. Então imagina, dentro do tipo de argumentação, se parecer que você ia receber 3 frangos temperados para passar uma coisa sem nota na venda que você trabalha, só o fato de parecer já significa que você fez. E aí você pode ir preso. Então, o que isso faz com um presidente, um ex-presidente, pode acarretar em coisas para a nossa vida. A justiça está sendo estuprada, na verdade. A Constituição, que foi tão duro para construir, ela está sendo passada por cima. Claro que é uma coisa dinâmica, mas para mudar uma lei é um processo também que tem que passar por etapas. É um processo do legislativo, não do judiciário.
São três poderes, né? Tem o executivo que executa, o judiciário que julga e o legislativo que faz as leis. Então, para mudar uma lei tem que passar pelo legislativo, que tecnicamente seriam pessoas eleitas pelo povo. Quando você fala se eu acredito ou não, são todas essas questões que passam na minha cabeça. O que a minha crença tem a ver com isso? E aí a gente tem um problema que é mais terrível no Brasil, é que a gente não tem aquele juiz imparcial, ou nenhum dos ministros da justiça são imparciais. É tudo um jogo político muito claro, onde vários ministros têm partidos e têm histórico de filiação em partido, onde o próprio juiz que está julgando o ex-presidente Lula tem um histórico de amizades pessoais e de participações familiares num partido que é oponente do partido do ex-presidente Lula. E aí como que a gente vai dizer que isso está sendo imparcial? Então não é imparcial. Mas a grande questão é que se o Lula roubou, ele tem mesmo que ir pra cadeia e tem que ir todo mundo pra cadeia. Agora pegaram o Aécio, por exemplo, vão botar ele na cadeia também, você vai ver. Então, para começar, não pegaram o Aécio. Só depois de muito tempo, com provas mais substanciais como gravação, filmagem, aceitaram que o Aécio é réu. Então aceitaram julgar o processo do Aécio. A gente vai ter que ver se isso não vai prescrever, que é o que eles chamam assim do tipo, passou o tempo de se julgar, já era. Ou, não, ou fazem que nem fizeram com o Alckmin. Não, Caixa 2 é um problema da justiça eleitoral, então passa para a justiça eleitoral e vai para um trâmite que é sigiloso e aí blinda o Alckmin, né? A gente vai ter que esperar um pouco de tempo para ver se isso vai prender mais. A verdade é que até agora só líderes de esquerda foram pegos e punidos por isso, né? A gente tem a liberação da mulher do Cunha com um monte de provas. Mas o Cunha tá preso. Mas o Cunha, ele foi preso só no momento em que ele já tinha feito o papel dele. Porque o Cunha foi o cara que tocou o impeachment pra frente. Depois que ele fez o impeachment, ele pode ficar preso lá. É muito diferente de você prender o Lula quando ele é o líder das pesquisas eleitorais. E aí vai tornar ele inelegível. O Cunha já tinha feito. E abrir esse processo contra o Cunha no meio do impeachment. Isso equivaleria. Mas isso não foi feito. Agora, o Aécio a gente vai ter que ver se ele realmente vai ser julgado. Agora, assim, Tati falando, tá? Quem que é o Aécio na fila do pão atualmente? O Aécio é o primeiro a ser comido. O spoiler do Jucá já tava aí. O Aécio, a carreira política dele tá destroçada. Ele não tem perspectiva nenhuma. Ele foi escorraçado praticamente do PSDB, né? Quando o nome dele começou a aparecer com uma certa frequência, de uma maneira bem negativa para o Partido do Santo, né? E quem que é ele? Prendeu o Aécio agora, prendeu um político inexpressivo, que nunca devia ter saído da barra da saia da mãe, sabe? Ou do vô, no caso, né? Ok, voltando, Sensa. Volta. Sensa. Sabe qual é o problema? Político é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco, nenhum presta, é todo mundo igual, todo mundo corrupto, a pessoa chegou lá, já se corrompe. Isso não é verdade, que política é tudo igual, né? Tem uma mídia maciça que diz que política é tudo igual, porque é muito cômodo a gente achar isso. E tem uma estrutura de monte de partido, que na verdade são os partidos que não têm programa de partido, é só uma junção de pessoas que precisam ter um partido para seguir uma carreira política e que dificulta um pouco. Mas a gente tem partidos muito sérios com programa e tem muitos políticos que nunca se envolveram em nenhum tipo de escândalo, que tem trajetórias impecáveis, né? Então, não é verdade que é tudo igual. Isso é um pouco de tacanhice nossa ficar achando isso. Se a gente der uma pesquisada, tem muita gente legal. Era muito legal a gente conseguir fazer esse tipo de pesquisa agora para votar no legislativo se houver eleições. Não é farinha do mesmo saco, a gente começa a separar o joio do trigo, né? E começa a entender, nesse daqui tem uma trajetória legal, tem propostas legais, na atuação que teve na Câmara ou na Prefeitura ou como vereador, fez propostas que interessam, não está envolvido em escândalo nenhum, né? Então vamos ver essas pessoas. Porque se a gente fala que política é tudo igual, a gente vai se abster de votar
E votar é um dos processos da política e dos processos democráticos. Se você vir e falar, então não vou votar, ninguém não interessa, depois você perde também a sua voz na hora de falar disso. Então, ou a gente vota com consciência e achando que isso vai mudar, ou a outra coisa que a gente tem que fazer é uma reforma política mesmo. E que dificulte a corrupção, porque é muito fácil ser corrupto atualmente. A gente tem pouca fiscalização, tem fórum privilegiado, isso é, os caras podem ficar 4 anos pintando e bordando e só depois que consegue ser processado, porque para processar alguém que está num cargo tem que ser lá no STF mesmo, entendeu? A gente tem que começar a pensar em reformas políticas. Só que as reformas, você vê como é complicado isso? Porque a reforma política só vai ser feita e só vai ser encaminhada se a gente tiver um legislativo que queira pôr a mão no lixo. Porque aí, né, vai rodar um monte de gente. Então tem que ter gente idônea lá, que não tenha rabo preso com nada, para virar e falar, vamos fazer uma reforma política aqui. Porque a quem interessa a reforma política? A nós e a quem não tem o rabo preso. Quem tem o rabo preso lá vai barrar a reforma política. Sabe qual é o problema? Esse povo que fica protestando também, tipo MST, MTST, é tudo um bando de vagabundo que fica atrapalhando. Por que não vai protestar longe? Não é uma gente decente, é um bando de vândalo, vagabundo. Primeiro porque um protesto serve para chamar atenção. Se você protestar longe, não vai chamar a atenção de ninguém, né? Não tem sentido nenhum você falar, tem muito trânsito porque tem manifestação. Manifestação é para ter trânsito. Em vez de você reclamar, você pensa, nossa, por que eles estão fazendo tanta força para atrapalhar a vida dos outros? Para ver se dá um chacoalhão no outro e fala, olha aqui o que está acontecendo. Então, manifestação serve para atrapalhar mesmo. Manifestação é um direito dentro de uma estrutura, de um Estado democrático. Todo mundo tem direito de manifestar. E assim, acho que tem que se informar mais sobre o Movimento Sem Terra. Por exemplo, o Movimento Sem Terra ocupa sempre fazendas que estão improdutivas por gente que não tem como plantar. E eles têm um trabalho muito legal com agrofloresta, com agricultura familiar e com orgânico. A gente fala tanto da escassez de comida e de como a gente tem que incentivar a agricultura familiar. E o MST tem tecnologia disso, eles pesquisam isso. É gente séria, não é uma cambada de vagabundo, é gente que está lutando para ter um pedaço de terra. O Brasil é imenso, com uma quantidade de terra improdutiva imensa. Eles não invadem fazendas produtivas, invadem fazenda que está lá com uma cerca e com o mato crescendo. E gado. E gado, não é justo que uma fazenda que não tenha nada vire uma fazenda que produza comida para a população, comida de qualidade para a população. Então, assim, tem que sair um pouco da narrativa do proprietário de terra, tendo em vista que você não é proprietário de terra, né? Você é, no máximo, proprietário de um apartamento parcelado. Entender que quando você se sente ameaçado pelo MST, é um pouco de delírio seu. Porque se você não for dono de um grande latifúndio, o MST não vai invadir sua casa. O movimento dos trabalhadores sem teto também não é uma ameaça ao seu apartamento de 60 metros quadrados, porque se você for dono de um grande prédio que está fechado no centro de São Paulo, porque tem dívida de IPTU, porque está lá fechado, aí você pode falar mal deles. Só que presta atenção, a quem interessa demonizar movimento de trabalhadores organizados? De que lado você está? Você é trabalhador ou você é milionário? Porque se você é trabalhador, você tem que defender trabalhador. Porque se a crise aperta, pode ser você sem teto. Na primeira eleição do Lula, isso aconteceu também muitas vezes, porque isso é uma anedota comum, né, de quando a gente fala de reforma agrária ou fala de distribuição de renda e tal, que fala, você mora numa casa grande, se o Lula ganhar, vai vir 7 sem teto morar aqui. Assim, não é a real isso. Né? Quando a gente fala de reforma agrária ou fala de moradia para todos, a gente está falando de lugares que não tem gente, de fazendas improdutivas, de prédios fechados. Agora você é a Tatiana? Eu sou a Tati, agora. É super interessante se você observar a trajetória do movimento dos trabalhadores sem teto e você olha para o tipo de imóvel que eles ocupam. Em geral, é isso que é importante as pessoas perceberem. Você não pode deixar de pagar o seu IPTU,
porque venha de cobrança da dívida com 1.000 juros e vai ser uma encheção de saco. Você, pessoa comum, que tem uma casa, um apartamento, ou aluga e você paga o IPTU para o proprietário da casa, etc. Né? Os lugares que são invadidos pelo Movimento Sem Teto são sonegadores de IPTU. São imóveis que devem tanto IPTU que supera o próprio valor do imóvel. Ou seja, são devedores. Aquele imóvel, portanto, já está praticamente em domínio público. Existe uma coisa, uma lei de uso social, da função social do imóvel, né? Se você tem um prédio, está fechado, você está lá guardando aquele prédio porque você quer ou ter o perdão da dívida, ou esperar aquilo tudo valorizar em volta, e aí quando valorizar você vai vender por mais e vai muito suplantar importante a dívida. nesse diálogo que a gente está tendo com pessoas que ou vivem de aluguel ou que tem no máximo tem uma casa a mais e aluga, né? Que não é sobre vocês que a gente está falando. Quem é dono de uma área enorme que de repente está brigando 700, 800 famílias, que está devendo milhões de IPTU, lembra do seu carnezinho de IPTU que chega todo mês e que você vai idiotamente pagar, porque se você não paga, você está ferrado. E aí o grande proprietário que não paga IPTU, ele está lá feliz com a polícia militar descendo cacete em 700 famílias de trabalhadores, porque é todo mundo trabalhador, e eles desocupam para um bandido sonegador. Então assim, do lado de quem que você está? Você está mais perto do sem teto, mais perto do sem terra, do que do grande latifundiário, do grande especulador, que não vive no seu bairro. Esse argumento de você mostrar quem são os grandes e que você está no rol dos pequenos, que é prejudicado por essas políticas, e que esses grandes vão fazer de tudo para você ficar do lado deles e não do lado dos seus iguais, eu acho que esse argumento é muito certeiro, sabe? E que é um argumento, digamos, elaborado, e mas empático, mas que se a gente fosse ser grosso e duro, falar assim, amigo, você é pobre. Venha para o lado dos pobres. E é muito difícil para as pessoas assumirem isso, porque tem esse delírio da classe média, de quando fala vamos taxar grandes fortunas, eles acham que é a poupança de 30 mil deles. É muito louco isso. A gente não tá falando da sua poupança. Tá falando de grandes fortunas. 30 mil da sua poupança, não da sua... Não o dinheiro que você guardou a vida inteira, mais seu fundo de garantia para comprar um apartamentinho, né? Do Guarujá. Não é isso. Não é isso. Bom, a gente espera ter ajudado um pouco, né? E se você quiser ajudar a gente também, você pode contribuir pro canal. E você pode contribuir bastante pro canal comentando com seus argumentos aqui também. Como vocês têm conversado com as pessoas e como vocês têm feito.